Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje o programa O Verbo que se fez carne convidou o John Lennon. Ele vai falar para a gente um pouco sobre caridade. Vamos ouvir com atenção. Caríssimos irmãos e irmãs, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu nome é John Lennon, sou aqui da paróquia de Santa Teresa e estamos mais uma vez neste programa O Verbo se fez carne para meditarmos, para refletirmos sobre alguns temas da nossa fé. E eu gostaria de trazer, aproveitando o título do nosso programa, O Verbo se fez carne, para trazer um pouco do tema que nós iremos falar. E o amor se fez carne e habitou entre nós. Bom, o tema de hoje é o tema da caridade. E a caridade para nós é um tema importantíssimo, né? Bento XVI, na sua carta Deus Caritas Est, aliás, um documento que eu recomendo a todo cristão ler, inicia o seu documento assim: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Iniciando citando a carta de São João. Essas são as palavras da primeira carta de São João. Exprime com singular clareza o centro da fé cristã, a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do ser humano e do seu caminho. A caridade para nós, meus queridos, é muito mais do que simplesmente um ato. É uma característica, é algo que Deus imprime em nossos corações e que através do seu amor que nós recebemos no batismo, porque, ora, a caridade é uma das 3 virtudes teologais que nós recebemos. É importante esclarecer que a caridade que nós recebemos no batismo é uma realidade que nós, seres humanos, não conseguimos alcançar. Somente no batismo é que é derramada a virtude da caridade, assim como a virtude da fé, assim como a virtude da esperança. E por isso, movidos pelo sacramento do batismo, nós somos responsáveis por manifestar o amor de Deus no mundo. Por quê? Porque uma vez cristãos, somos chamados a ser imagens do Filho de Deus. E a imagem do Filho de Deus é o Cristo na cruz. É o amor levado às últimas consequências. Pois bem, quando pensamos no mandato do amor, na lei do amor, nós devemos pensar que quando Deus nos dá esta lei e quando nos enche o coração com a caridade, Ele tem um objetivo. O maior desejo de Deus é que nós sejamos um com Ele. E para nos tornarmos um com Ele, é preciso que haja um caminho. É preciso que a semente do batismo, a semente da caridade, possa ser cada dia regada, cuidada e por isso possa crescer cada vez mais. Para quê? Para que nos tornemos como Ele. Pois é, meu irmão, apesar de parecer para nós algo muito distante, Deus querer que nos tornemos tal como Ele, participando de sua glória, unido a Ele intimamente assim, unido a seu Filho, Deus deseja que nós alcancemos isso. E para isso, Ele nos dá leis. Se nós tomarmos o Antigo Testamento e tivermos em mente os 10 mandamentos, veremos que quando Deus dá ao ser humano os 10 mandamentos, Ele deseja uma coisa do ser humano. Deseja que o ser humano seja livre. Mas não livre do pecado, não simplesmente livre do pecado, mas acima de tudo, livre para amar. E aí nós vemos a plenitude do mandamento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele, uma vez que Deus possa nos libertar para o amor nos 10 mandamentos, Cristo nos reveste de uma nova realidade de mandato de amor, para que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E assim, a liberdade dos 10 mandamentos nos possibilita ir em direção ao amor. E assim, a lei torna-se via para nos aproximarmos de Deus, para nos tornarmos e cada vez mais termos a sua imagem impressa em nossos corações, em nossos atos, em nossos sentimentos. Por isso, meu irmão, nesse início de 2022, em que 2022, um novo ano que Deus nos concede, que o Papa Francisco nos dá a possibilidade de meditarmos sobre a Eucaristia, centro da vida cristã. A Eucaristia, para nós, é este sacramento e escola da caridade. Aliás, não poderia deixar de dizer que a Igreja é a escola da caridade. Os sacramentos são as lições de caridade. Quando nós bem celebramos os sacramentos, temos as condições necessárias para, no mundo, na Eucaristia, alimentar quem precisa.
na penitência, perdoar quem precisa ser perdoado. E em cada um dos 7 sacramentos, vermos uma lição que Deus vai nos dando para que possamos crescer cada vez mais. A Eucaristia, para nós, centro da vida cristã, é o sinal da verdadeira caridade. Todas as vezes que nós vemos a hóstia sendo levada, o cálice sendo elevado, devemos meditar, tal como diria São Gregório de Nissa, como este troféu do amor. Deus ostenta na hóstia elevada o amor, a caridade. No cálice, o vinho, o sangue de Cristo transubstanciado, a entrega total. Eis o troféu. E por isso nós, cristãos, devemos ostentar o amor, ostentar a entrega, entender que a caridade não é simplesmente um ato, mas ela é uma postura, ela é uma maneira de ser, é uma maneira de viver e, principalmente, é uma maneira de nos relacionarmos. Porque, como eu disse para vocês nos 10 mandamentos, Deus nos possibilita a liberdade. E na vida de Cristo nos dá consciência. Esses 2 elementos são necessários para um verdadeiro amor: liberdade e consciência. Uma vez conscientes de nossa capacidade de amar, nós percebemos que somos impulsionados a ir em direção, para além de nós mesmos, ao outro. E por isso, libertos do pecado, dos vícios, das paixões, somos sim capazes de amar verdadeiramente. Mas ainda estaremos no amor humano, e por isso que Deus nos dá, como eu vos disse, a igreja como escola. Meu irmão, não dá para viver a verdadeira caridade fora da igreja. Não dá para ser cristão fora da igreja, porque o que é a igreja senão o corpo místico de Cristo? E sendo o corpo místico, as nossas ações são configuradas às ações de Cristo. Por isso unimos as nossas dores às dores de Cristo. E também as nossas boas ações são unidas, de modo que já não sou eu que sofro, é Cristo que sofre em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que amo, é Cristo que ama em mim. Eis a noção de caridade. Eis o que deve ser o nosso primeiro impulso de compreender. Eu não amo com o meu amor. Eu amo com o amor que eu recebi e com humildade sempre solicitar e pedir a Deus as nossas orações. Senhor, que eu vos ame mais e que o amor que eu receber de vós possa ser transbordante e que eu possa transbordar este amor através da minha vida. E sempre reconhecendo a necessidade da busca da confissão, a fim de que a escola da confissão seja a escola do perdão, a escola da Eucaristia seja também a escola da caridade. Por isso, experimentar o amor de Deus é a melhor forma. Isso nos diz Bento XVI, porque a caridade para nós, ela é uma questão moral, é nossa responsabilidade. Sabemos que no mundo de hoje, as coisas são muito difíceis e esta é mais uma razão que deve impulsionar o nosso coração para a caridade. O mundo nos persegue por nossa maneira de viver, mas justamente a nossa maneira de viver nos causa tamanha alegria que nós não conseguimos abrir mão. E por isso, viver segundo o princípio da caridade, para nós é causa de grande alegria, pois ser perseguido porque amamos é causa de alegria, porque assim nos disse o Senhor. Enfrentareis perseguições. Por quê? Porque nós, por nosso comportamento, nós somos um escândalo. Como é possível, John, dar a outra face? Ora, meus irmãos, compreender o mandato da outra face é importantíssimo para o nosso passo de caridade. Porque veja bem, quando alguém nos faz alguma coisa, a importância deste ato, a importância do outro, faz com que eu mude a minha direção. Se eu estava indo em direção ao local X, e alguém atenta contra mim, eu perco o meu foco. E aí eu deixo de ir ao local X. Dar a outra face é compreender que, independente das ações do outro, o meu objetivo é um só. O meu objetivo é ir em direção a Deus. E nada e nem ninguém deve nos separar. Assim como Deus não permite que nada nos separe do seu amor, também nós não devemos permitir que nada nos separe. Nem o irmão, quando ele nos atinge de alguma forma. Dar a outra face é compreender que o nosso objetivo é muito maior do que qualquer coisa que as pessoas possam fazer conosco. E por isso o amor é isso, é capaz de nos impulsionar. Nosso Senhor foi massacrado, nosso Senhor foi humilhado e, no entanto, em nenhum instante ele hesitou. A cruz é a verdadeira expressão da outra face do que se refere a alguém que sabe o que vai fazer e que vai em direção sem titubear, sem esmurecer.
É isso. A caridade, ela é justamente esse impulso, ela é direta, é como um relâmpago que do céu ao chão vai de uma vez e causa tanto luz quanto som. Por isso, a voz que clama no deserto são as nossas ações. A luz que ilumina o mundo é a nossa alegria. E por isso, São Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos traz esta belíssima comparação, esta belíssima meditação sobre o amor. Não é? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ou seja, a caridade é aquilo que é capaz de revestir todas as nossas ações. Tudo, meus irmãos, que fizermos, devemos fazer movidos e mergulhados no amor de Deus. Assim, somos capazes de compreender quando nosso Senhor vai dizer que até um copo de água, dado a quem nos pede, tem sua recompensa, é fazer-nos perceber que mesmo um ato pequeno, feito com caridade verdadeira, diante de Deus, tem uma dimensão profunda, porque Deus reconhece aquele coração, um coração divinizado, que dá água, que é capaz de reconhecer que não é somente água, mas que ele está saciando uma sede. E a caridade é isso, é sempre amar, é sempre transbordante. Então, quando alguém nos pede uma água, nós a damos com um sorriso, nós a entregamos com carinho, nós perguntamos se ela quer mais, nós acolhemos a pessoa. Isso é a caridade. A caridade é aquilo que reveste todas as nossas ações. A caridade é como Cristo que reveste o nosso corpo, é como o novo homem com o qual nos revestimos. A caridade nos reveste do novo homem. E devemos sempre compreender que devemos viver o que celebramos. Então, aqui na igreja, nós celebramos a Eucaristia. Nós estamos todos os dias, aqueles que podem, todos os domingos, para estar diante de Deus, que quer nos ensinar sempre como devemos amar. Meu querido irmão, neste novo ano de 2022, que Deus derrame sobre todos nós o seu amor, derrame a sua caridade, derrame o seu Espírito Santo a fim de que Ele, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, seja aquele que em nós irá formar o Filho para que possamos clamar: Abá, ó Pai. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Amados irmãos e irmãs, que alegria ver o John Lennon falar sobre caridade. E eu pergunto a você, o que você fez de caridade no ano que se passou? Estamos iniciando um novo ano e podemos sim reiniciar com caridade. Não existe caridade, amor maior do que Jesus fez para a gente. Deu a vida por amor, por nós. Mas Ele não vem pedir nem a você e nem a mim que dê a vida. Ele vem pedir a nós que nos amamos. Amar o próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Outra coisa muito importante da caridade. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Podemos sim ajudar o próximo, mas de coração, por amor, sem interesse, sem cobrança, sem apontar. Pois Deus não cobra nada da gente. Jesus Cristo só pede que nos amamos. Mas a maior prova de amor que esse ano 2022 eu peço a você e cobro a mim mesmo, é que nós, como cristãos, apresentamos Jesus Cristo, o ressuscitado, para aquele que não conhece, para aquele que está vagando nesse mundo. Convide essa pessoa para começar a visitar as missas, vir à paróquia. Não existe amor maior do que trazer o seu irmão para perto daquele que nos ama. Fiquem na paz.